histórias políticas e tudo. E eu disse para ele, olha, Patativa, eu vou te escrever, eu vou te ler pouco aqui, alguma coisa, porque para não me cansar. Ele disse, não, você é um bom versejador. E tem uma imagem muito bonita, porque além de filmagem, quando terminou o evento, lá mais ou menos 1 hora que a gente passou, eu saio para filmar a praça e o Patativa sai para fumar, ele com a bengalinha dele fumar. Quando eu olho, o Patativa está com o meu folheto no bolso da blusa dele. Então eu tenho essa foto e tenho essa filmagem. Então isso é muito bom para mim. Quando ele faleceu, eu estava em Brasília, chorei no momento, me recolhi e escrevi mais 3 estrofes. Por sinal, eu tenho esse folheto aqui para quem estiver interessado. Então foi muito legal essa história. E essa vivência da literatura popular, né, de estudar Patativa, conversar quando eu enveredei, e eu escrevi, não me lembro o ano, o primeiro texto que eu considero popular, na época da política, vocês aí que conhecem essa história, tinha um tal de um congelamento de preço, né? Aí o papai era daquele que brigava com a televisão e dizia, mas como é que só congela isso, material de limpeza? Aí me cutucou e disse, escreve aí alguma coisa. Aí eu escrevi um texto chamado Reclame de Trabalhador. E o Reclame de Trabalhador, aqui algumas estrofes, diz, seu doutor, estão dizendo que o governo está fazendo um tal controle de preço para nada poder subir e eu assim consumir tudo aquilo que mereço. Pensei que fosse vantagem, mas vi numa reportagem uma lista dos produtos e o que não tiver aumento não serve de alimento, nem mesmo para bichos brutos. Pois então aqui vejamos onde é que colocamos esse bombril para comer. Isso é para panela suja quando comida ferrugem e faz a gente morrer. Sabão, fósforo, detergente, são coisas que aqui pra gente não tem muita serventia, mas farinha, arroz e feijão, carne seca, leite e pão, tem aumento todo dia. Do que eu adianta eu ter fósforo para o fogo acender, para botar minha panela, se eu não tenho um alimento para fazer o cozimento na fervura dentro dela, e por aí vai. Carox, falando aí, águazinha. Falando nisso, você falando aí, eu lembrei de primeiro contato que eu tive com Patativa, não pessoalmente, mas com a poesia do Patativa. Eu estava na escola e a minha professora era uma coletânea do saudoso Gilmar de Carvalho, trouxe, e aí a gente foi estudar, e aí eu lembro demais que ela dizia assim, esse é um poeta cearense, é um poeta muito famoso, mas vocês não reparem não que está escrito errado, mas é o estilo da poesia popular, o escrito errado, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, um poeta escrevendo errado, né? Essas palavras nunca saíram da cabeça. Logo depois de um tempo que a gente vai estudando, você vê a relação, a construção do poesia popular, e quem conhecia o Patativa sabe que ele era extremamente competente em tudo que falava, que tudo que fazia, né? A poesia popular dele era extremamente pensada, estruturada, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre a questão, seu estudo e a sua construção da poesia popular. A gente sabe que ainda existe preconceito, a poesia chama às vezes de poesia menor, né? Ou poesia de uma forma mais pejorativa, né? E você, como mestre que transita por diversos gêneros, pode falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, eu acho que todo crítico é incompetente. Geralmente quem critica é porque não sabe fazer, tá? E assim, quando você não conhece, você não fala. Teve eu não vou dizer o nome aqui, mas tinha um senhor aí famoso que tinha mania de perguntar para as pessoas, um para o outro, e dizia, fulano, certo, o que é que tu acha? Fulano escreve melhor, fulano escreve pior cordel, né? Aí o fulano diz, fulano, ia sair espalhando que fulano tinha dito que fulano escrevia ruim, que não prestava. Aí ele teve a sorte, o azar, de me perguntar, Carocas, o que é que você acha? Fulano escreve melhor cordel, fulano escreve pior. Aí eu disse, olha, não existe melhor ou pior cordel. Existe melhor ou pior leitor. Se você pega um cordel mal estruturado na mão de quem não conhece, ele pode até achar tudo bonitinho, porque tem uma zima com cerca, com cacimba, né, Gonzaga?
Como é que eu rimo cerca com cacimba? Digo já para você. Aí, e se você coloca uma coisa de qualidade, você percebe. Então, essa construção é do conhecimento do público. O que faz o público, ele tem que entender. Patativa do Assaré era erudito. Tem sonetos de Patativa maravilhosos. Daqui a pouco, se der tempo, eu digo mais um poema. Eu encontrei um poema do Patativa fantástico, né? Tem muitos dele. Tem um poema do Patativa, um soneto chamado A Meretriz, que é coisa linda. Qual é a questão do Patativa? Como é que o Patativa construiu? O Patativa construiu a poesia dele no eito. Ou seja, puxando enxada. Então eles iam cantando e o outro ia respondendo. Quando ele pegava aquela musicalidade, chegava em casa, pedia a menina para montar o texto, mas aí ele queria atender, muito politizado por sinal, ele queria atender um público específico, que era o público do sertão. E para o público do sertão ele dizia pro mode e pro via coma, porque é assim que se entendia. Mas ele também disse o poema Três Beijos. O poema diz: Jesus, o verbo encarnado, com o seu amor profundo, quando andou por esse mundo, por 3 vezes foi beijado. Primeiro por Madalena, a pecadora morena, quando em seu coração baixou um raio de luz e ela beijou Jesus para lhe pedir perdão. Depois o segundo beijo, o beijo da falsidade, quando aproveitando o ensejo, Judas cheio de maldade, cometeu naquele dia a maior hipocrisia que pode haver contra Deus. De Cristo se aproximou e em sua face beijou, lhe entregando aos fariseus. Nosso Cristo Redentor, pregado sobre o madeiro, aí veio um beijo terceiro, com olhar puro e terno, lhe veio o beijo materno, o beijo da despedida. 3 beijos Patativa do Assaré. O homem desse é analfabeto. Fala em analfabeto. Perguntaram um cantador, fui fazer uma entrevista com um cantador e disse: nós estamos sabendo que eu sou analfabeto. Eles não, analfabetos são vocês. Não, semi-analfabeto, eles não, nós somos analfabetos. Semi-analfabetos são vocês. Porque essa questão de analfabetismo não quer dizer escolaridade, né? É conhecimento. Meu pai só frequentou a escola até o 4º ano primário, mas era o cara de maior sabedoria que eu já conheci. Eu sou meio, falar um pouco aqui da história, né?